lembrar-se do anseio da alma e ter encontro com Jesus Cristo. Então a riqueza é um dos obstáculos muito grandes, talvez um dos maiores. Jesus Cristo chegou até a responder aos seus discípulos após ter tido encontro com o jovem rico, com um mancebo de qualidade, como nos refere a Bíblia, lá no capítulo 19 de Lucas, ou no capítulo 18 de Lucas, anterior a esse que nós estamos nos referindo. Pois ao seu discípulo Jesus dissera: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Mas tudo aquilo que impede a pessoa se chegar a Jesus Cristo através da riqueza, Jesus Cristo disse que tem ainda a solução. Quando os discípulos disseram: Senhor, quem pode então se salvar? Jesus disse: os impossíveis dos homens é possível para Deus. Porque nós encontramos muitos servos de Deus, muitos filhos de Deus que possuem riquezas e mais riquezas, porém elas não ocupam o lugar do seu coração. O tremendo, o triste, o acidental é que essas riquezas geralmente ocupam o primeiro lugar no coração daqueles que as possuem. Então o Zaqueu tinha este obstáculo, esse impedimento de se aproximar de Jesus, porque a Bíblia diz aqui, no versículo 2, que ele era rico. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E é a Bíblia que diz. E quando a Bíblia diz que uma pessoa é rica, ela é rica em extremo, ela é rica ao superlativo, ela é rica de verdade. Quando ela diz que a pessoa era pobre, porque era pobre, era paupérrima. E quando fala de uma pessoa que é pecadora, ela é pecadora visual, ela é pecadora pública, ela é uma pecadora popular, que toda a cidade, todo mundo tomou conhecimento dos seus pecados, dos seus hediondos pecados. Bem, então as riquezas são impedimentos às pessoas chegar-se a Jesus. E uma coisa muito importante que eu quero deixar registrado aqui, que o maior medo, o maior pavor dos ricos é de que um dia eles cheguem a ser pobres. Isto é o maior medo dos ricos. Quando os pobres jamais terão medo de ficarem ricos. Por isso que os ricos são infelizes. O rico, ele coloca guarda pessoal, ele compra um automóvel à prova de bala, ele tem guarda segurança na frente da sua casa, no fundo da sua casa, na porta da sua casa. Ele tem cão de respeito, tem cão tremendo em torno da sua casa. Ele anda de automóvel, mas com segurança, com proteção. Ele tem medo de ser sequestrado, ele tem medo de ser assaltado, ele tem medo, sobretudo, de ficar pobre. Então o rico, ele não é feliz, apesar de que ele não quer ficar pobre. Outra coisa outro obstáculo que impede as pessoas a vir a Jesus Cristo é a popularidade. Diz a Bíblia aqui que, no versículo 3, que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. A multidão que impedia ele chegar-se a Jesus, que uma grande multidão seguia Jesus, e também tinha uma outra multidão que Zaqueu conhecia, que é aquela multidão, os habitantes da cidade de Jericó, era uma cidade grande, e ele era conhecido como maioral dos publicanos. Então toda a cidade, todos os bairros, toda a sociedade conhecia o Zaqueu, e conhecia como ladrão. Então esta multidão, essa popularidade, o populacho, a multidão, era um outro impedimento, era um outro obstáculo para que Zaqueu se declarasse um discípulo de Jesus Cristo e procurasse chegar-se a Jesus. Nós já falamos que ele era rico,
e um ricaço como Zaqueu procurar a um pobre como era Jesus? Jesus disse que as raposas tinham seus ninhos, seus covis, e os pássaros tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então ele estava aqui atestando a sua pobreza. Ele estava aqui confessando a sua pobreza. Estava aqui dizendo a todos que era pobre e que não tinha nem sequer aonde dormir. Então, para um ricaço como Zaqueu, conhecidíssimo por todo o Jericó, por toda a multidão de Jericó, por todos os habitantes de Jericó, uma pessoa como essa, seguir um pobre Jesus Cristo, seria também um certo obstáculo para Zaqueu. Mas ele superou este obstáculo. E agora tinha popularidade, né? Ele era popular, ele é conhecidíssimo, né? Por toda a multidão, por todas as pessoas, por toda a cidade. E uma pessoa que é conhecida, que tinha uma outra oportunidade de ser até o prefeito da cidade, de ser o senador da cidade, de ser digamos, uma pessoa muito importante na alta sociedade, agora procurar a Jesus Cristo. Que popularidade ele ia ter com Jesus Cristo? E que vantagens ele teria em seguir um pobre como Jesus, já que ele era tão rico? Então, a popularidade, a multidão é um outro impedimento. Meu amigo que me escuta, você é rico? Você é rico mesmo? Ou você pensa que a sua riqueza não vai terminar? Quando você morrer, a sua riqueza vai acabar para você. Você vai ser sepultado apenas dentro de um caixão, talvez mais bonito do que o do pobre. Aquele caixão vai ficar podre, como também você dentro daquele caixão vai apodrecer. Vai apenas com uma roupa. E de repente pode ter sapato no seu pé, sapato que você não vai usar, porque depois de morto você não vai caminhar. Então não adianta a sua riqueza aqui, ela perece. E Jesus disse: faça o teu tesouro lá no céu, aonde a ferrugem não consome, aonde a traça não corrói e aonde os ladrões não minam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Faz o tesouro lá no céu. Muda a tua riqueza lá para o céu. Procura o dono dessa riqueza, dessa beleza celestial, Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem. E talvez você seja tão popular, tão conhecido na sua cidade. Quero dizer para você, essa sua amizade que você tem, essa sua popularidade que você tem, não vai salvar você. Quando você morrer, esses seus amigos apenas vão levar o seu corpo até o cemitério e dali voltam para casa e você fica sozinho lá, o seu corpo. E a sua alma para onde seguirá? Ela terá que subir diante de Deus para prestar conta e receber o seu veredito, para onde você deve partir e aonde deverá ser o seu destino. Zaqueu era popular, Zaqueu era rico. E uma outra coisa que ele tinha também, que era servir de um obstáculo para ele, era, por exemplo, o complexo. Sabe por quê? No versículo 3 diz o seguinte, ó: este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele era um anão, apesar de rico, apesar de popular, que eram dois obstáculos que procuravam dificultar a chegada dele a Jesus. Ele também era de pequena estatura, e por isso ele devia sofrer um certo complexo. Uns têm complexo por ser grande demais, mais de 2 metros de altura, olha para todo mundo por cima, tem dificuldade até de entrar num ônibus, tem dificuldade até de entrar num carro de táxi. Quando ele chega num ponto de táxi, já os taxistas estão querendo que ele passe para outro carro de trás, porque ele é muito grande e vai dificultar até o molejo do automóvel. Então Zaqueu também era pequeno e isso seria de um obstáculo para ele. Ele tinha complexo, possivelmente porque era pequenininho demais, tão rico, numa casa tão grande, apesar de ser tão pequenininho. Você tem complexo? Qual é o seu complexo? Nariz grande demais? Quem sabe você é calvo? Quem sabe você
tem uma perna mais comprida do que a outra. Quem sabe você tem um outro defeito físico. Quem sabe você tem dificuldade de ler. Quem sabe você não aprendeu a ler. Quem sabe você mora no meio de uma favela. Quem sabe você é feio demais, ou bonito demais, e por isso você tem complexos. Mas tudo isso pode ser superado. Porque Zaqueu, mais adiante você vai ver que ele superou. Então o complexo de inferioridade, até poderíamos dizer complexo de superioridade. Ele queria ser grande e no entanto era pequeno. E isso dificultava também a sua aproximação a Jesus Cristo. Tem muita gente que um mínimo de coisinha já dificulta a sua chegada a Jesus. Desculpe. Não precisa ser muita coisa não. Não precisa ser uma grande barreira não. Não precisa ser uma grande perseguição. Apenas uma dificuldadezinha já lhe faz com que aquilo seja um gigante, uma montanha intransponível. E isso serve para desculpa a ele dizendo: eu não pude ver a Jesus porque a minha mulher me impediu, porque o meu pai me impediu, o meu filho me impediu, o meu emprego lá, sabe como é que é? Eu tenho uma grande amizade profunda, os meus amigos, os meus compadres, sabe? Tudo isso são coisas que você coloca, mas na realidade nada disso dificulta a sua chegada a Jesus Cristo. Uma outra coisa que possivelmente serviu de obstáculo a Zaqueu chegasse a Jesus era a religião. Sabe por quê? Ele era um judeu. E como judeu ele frequentava a sinagoga. Todo judeu, ele já tem um instinto religioso dentro do seu coração. E Zaqueu possivelmente não deveria ser diferente. Ele não era uma exceção da regra. Ele era religioso. E a religião do teu pai, a religião do teu avô, a religião dos teus amigos, a religião do caminho largo, possivelmente tem lhe pedido você, tem lhe proibido você, tem atravancado o seu caminho de chegar-se a Jesus, porque você tem a sua religião. Você diz: eu tenho religião. Eu não discuto religião. Eu tenho a minha religião. Você é dono de uma religião. E você não se chega a Jesus porque você acha que a sua religião é competente para tirar você do inferno e colocar no céu. Vou confessar a você que religião não salva ninguém. O mundo está cheio de religiosos, bons, mais ou menos, e maus. E tantos bons, mais ou menos, quanto os maus, o seu caminho é para baixo, é para o inferno. Porque nada de religião, boa quanto seja ela, levará você para o céu. E talvez isso esteja impedindo você de chegar-se a Jesus. Então, Zaqueu tinha religião. Era um outro obstáculo para Zaqueu chegar-se a Jesus. E eu pergunto para você: a sua religião é um seu impedimento? Você é escravo da sua religião? Você é servo da sua religião? A sua religião proíbe você de chegar-se a Jesus? Quem é Jesus para você? Que significa Ele para você? Que significa a religião para você? Vou dizer mais para você: nenhuma religião. Temos mais de 2.200 religiões no mundo e nenhuma delas morreu na cruz para salvar. Que eu sei que a Bíblia diz que é a palavra de Deus verdadeira, digna de toda aceitação, e que Jesus Cristo morreu na cruz. Todo mundo sabe disso. Os mais sábios, os mais ignorantes, todos. Não tem cultura no mundo que não saiba que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o pecador. Morreu por mim, morreu por você também. Então a religião era o impedimento a Zaqueu chegasse a Jesus. O que porventura, o que talvez seja também o seu impedimento, o seu obstáculo de atravessar este abismo da religião, o abismo da riqueza, o abismo da popularidade e o complexo que você tem de atravessar tudo isso e chegar-se a Jesus. Faça isso. Ainda havia uma outra coisa na vida de Zaqueu, né? Eu falei em riqueza lá em cima, agora eu falo na avareza, sabe, no pecado da avareza. Porque a riqueza, ela impede, por causa do seu envolvimento, por causa das suas aplicações
e as suas implicações. Quem é rico, automaticamente ele se envolve com a alta sociedade, com amigos de perto e de longe. O jovem, o moço rico, que nós falamos em mensagens anteriores, ele quando saiu da casa do pai, ele saiu rico. E com muitos amigos consigo, muitas mulheres, muitas meretrizes, saiu junto com ele, porque ele era rico. Então ele foi envolvido e se envolveu e se implicou com isso aí. Mas quando ele tornou-se pobre, toda essa gente o abandonou. Deixaram o jovem sozinho, sabe, em deserto, sem salvação, em alto mar, sem navio, sem barco, sem salva-vida, sem bote, sem ninguém. Morra, se afoga agora, porque você virou um pobretão e nós não o acompanhamos pobre. Então, a riqueza envolve. Agora, quando essa riqueza entra no seu coração, toma conta do seu coração, ela torna-se o pecado da avareza. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aonde houver o amor ao dinheiro, ali tem um mal já enraizado. Pode ver que o amor ao dinheiro tem procurado, tem acontecido, tem executado tanta coisa ruim, tem provocado tanta tristeza. É marido deixando a mulher por causa do dinheiro, é mulher deixando o marido por causa do dinheiro, ela recebe oferta na rua, eu te darei tanto se você deixar o teu marido e dar um passeio comigo, é o dinheiro. É filhos deixando o pai, é pai deixando os filhos por causa do dinheiro, é gente assaltando, é gente matando. Os próprios governos estão aí declarando guerra por causa da riqueza, por causa do petróleo, por causa do dinheiro, por causa do nome, por causa das propriedades, por causa do território. Tudo está envolvido no dinheiro. O nosso país está aí, em bancarrota, uma inflação galopante. Não é porque as coisas são caras, não. É porque existe ladrão lá no Congresso. Tem gente lá metendo a mão fundo no bolso do Brasil, no bolso dos contribuintes, no bolso dos pobres, porque quem contribui mesmo são os pobres. São aqueles que têm o seu salarinho, já é descontado o imposto de renda da fonte. O rico, aquele que tem tudo, nem declara, ele sonega já na declaração, ele mente na declaração. Então ele não paga, porque ele é avarento. O pobre, antes que ele receba o seu contra-cheque, antes que ele receba o seu dinheirinho, já está descontado na fonte. Chama-se imposto de renda na fonte. Na fonte, aonde ele ganha o seu dinheiro para comprar o seu pão de cada dia. Salário. Onde é que se viu cobrar imposto de renda de salário? Salário não é renda. Salário é comida, salário é pão, salário é saúde, salário é remédio, salário é habitação, salário é transporte. Não é renda. Viu? Mas os ricos, nosso país está aí mergulhado na miséria, porque tem lá um bocado de deputados, um bocado de senadores, inclusive até ministros, que estão roubando descaradamente. E dizem que estão lá para lutar pelo povo. Mentira, para mergulhar o povo na miséria, na lama, na desgraça, na infelicidade. Isso aí é avareza. Avareza declarada. A avareza está entronizada no coração das pessoas. O amor ao dinheiro. Gente comprando tudo e comprando todos por causa do dinheiro. Não importa como ele adquire as coisas, uma vez que ele possa adquirir. Não importa que os outros morram de fome, de sede, na rua, morando debaixo de passarela, debaixo de ponte, em barracos de lata e de papelão, quando eles estão voando de lindos aviões, belos iates, lindos palacetes, na casa, na praia, casa no campo, casa na cidade. Avareza. Isto impede as pessoas, não que impeça, mas é um obstáculo, dificulta as pessoas chegar a Jesus. Porque Jesus é pobre, Jesus se apresentou como pobre, né? E eles bem-aventurados aqueles que são pobres, porque eles ficarão ricos. Muito bem, mas o que havia de bom no Zaqueu? Não havia só essas qualidades negativas no Zaqueu. Havia também qualidades positivas. Uma coisa de bom que existia em Zaqueu e deve existir em você, que está me escutando, que está me vendo nesse momento, é que Zaqueu queria ver a Jesus. Ele não queria ver o Jackson, sabe? Ele não queria ver lá
esse rapaz que está cantando aí, parece mais um endemoniado do que gente, né? Um insatisfeito, que fez a operação de pele para tirar o que era preto e deixar que era branco. É um racista. E tá lá os pretinhos lhe aplaudindo. Aquele que era preto não quis ficar preto, ficou branco, e os pretos estão aplaudindo. Entendeu? Vejam só. Eles estão cegos completamente. Se Cristo viesse aí, eles colocariam na cruz de novo. Mas vem o Jackson, vem aí a Madonna, sabe? Completamente nua, sensual. Está todo mundo aplaudindo. Por isso que Jesus Cristo foi levado à cruz e Barrabás absolvido. O ladrão, o amotinador, o assaltante, o sedutor. Aí Jesus Cristo morreu por ele também. Então, meus amigos que me ouvem nesse momento, Zaqueu tinha uma coisa de bom. Queria ver a Jesus. Versículo 3 diz assim: este procurava ver quem era Jesus. Está aí, abra sua Bíblia. No capítulo 19 de São Lucas, versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus. Quem é este? O Zaqueu. Esse desejo ardente ele tinha no seu coração de ver quem era Jesus. E você? Qual é o seu desejo? Ver quem? Ver o Max Jackson? Ver a Madonna? Ver quem mais? Ver um grande político? Ver um espírita? Fazer passe? Ver um batuqueiro? Viu? Colocar despacho nas esquinas? Com mentiras? Ver palhaço? Ver gente aí que nada faz por ninguém e nem por ele mesmo? Quem você quer ver? Qual é o seu desejo? Você tem desejo de ver a Jesus? Você pode ver a Jesus Cristo agora, através das páginas, das palavras de Deus inseridas aqui nessa Bíblia. Aqui nós temos o retrato dele, aqui nós temos o nascimento dele, aqui nós temos o ministério dele, aqui nós temos a paixão dele pelas almas e morreu por isso. Aqui nós temos a sua morte, aqui nós temos a sua ressurreição, aqui temos a promessa do batismo com o Espírito Santo que veio e está aí junto conosco. Nós temos a promessa do arrebatamento da igreja, nós temos a promessa do reino milenário de Jesus Cristo que há de estabelecer-se nessa terra. Temos tudo aqui. Aqui você vê Jesus, aqui você sente ele no seu coração, na sua alma. Isto foi que Zaqueu sentiu. Então ele tinha de bom que queria ver a Jesus. Foi superada as riquezas, foi superada a popularidade, a multidão, o complexo, a religião e a avareza. Tudo foi superado pelo fato de ele ter um desejo no seu coração de ver a Jesus. Senão, não aconteceria este milagre e desfazendo todos esses problemas, esses obstáculos que nós anunciamos anteriormente. E outra coisa, ele esforçou-se para ver a Jesus. Ele fez um esforço tremendo para ver a Jesus. Entendeu? Por quê? Olha aqui no versículo 4. Versículo 4 diz: então, correndo adiante, olha, ele correu. Sabe por quê? Ele era pequenininho, tinha as pernas curtas. Então eu vou correr para que eu possa ganhar tempo e distância e espaço. Porque eu quero chegar lá naquela figueira, na beira da estrada, aquele sicômoro, antes que Jesus chegue lá com a multidão. E ele correu. Então ele esforçou-se. Tem muita gente que quer que as coisas venham, né? Ah, se Deus quer me salvar, Ele que venha aqui, Ele que fale comigo, Ele que fale no teto da minha casa, Ele que fale no buraco da chave, Ele que mande alguém aqui falar comigo. Só esperando, né? Esperando. Jesus Cristo desceu lá do céu, veio a esse mundo, foi levado a uma cruz, fez tudo para dar tudo para quem não quer nada. O Zaqueu correu, esforçou-se para subir. Olha, ele subiu. Diz que aquele sicômoro era difícil de subir porque era cheio de saliência, de arestas naquele tronco. E Zaqueu tinha dificuldade de subir e de se acomodar lá em cima. Ele se virava para cá, se virava para lá. E Jesus Cristo demorava a passar por ali. E daqui a pouco Jesus Cristo parou ali mesmo e ficou parado e olha para cima. E Zaqueu todo lá mal acomodado, né? Com aqueles espinhos, com aquelas coisas que ele cutucava a sua costela, os seus braços e os seus pés. Foi com dificuldade. Mas uma coisa ele recebeu. Ele viu a Jesus Cristo. E outra coisa, ele foi o hospedeiro de Jesus. Porque ali Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, versículo 5, a última parte.
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus Cristo, hóspede daquele rico, daquele popular, daquele complexado, daquele religioso e daquele avarento. Mas como Jesus Cristo posa na casa dele, posa na tua também. É só você convidar, é só você abrir o seu coração para Jesus, e ele entra e te recebe com alegria, e ele fica tão à vontade na tua casa. Primeiramente ele quer entrar no teu coração, na tua mente, sabe? Ele quer dominar a tua cabeça, a tua direção, os teus passos, sabe? Ele quer dirigir a tua vida. Coloca a tua vida nas mãos dele. Você vai ver que amigo maravilhoso você vai ter. Receba Jesus assim como Zaqueu. Zaqueu esforçou-se, subiu na figueira, correu na frente da multidão. Está aqui ainda no versículo 4, olha aqui só o que diz. Então, diz aqui, correndo adiante, ele correu adiante. Não quero nem saber da minha popularidade, eu quero correr na frente disso aí, porque isso para mim não vale nada. Eu quero conhecer esse homem, porque ele está passando aqui em Jericó, ele não vai passar mais, essa é a única e última oportunidade, jamais o verei segunda vez, porque ele vai em demanda de Jerusalém, ele vai ser julgado essa noite, ele vai ser condenado, ele vai ser pregado numa cruz, e jamais eu terei uma outra oportunidade de vê-lo passar em Jericó, que diz a Bíblia aqui que ele ia passando. Mas ele encontrou um homem que deu pousada para ele, primeiro no seu coração e depois na sua casa, no seu palacete. Ele pousava em qualquer casa, na casa de Pedro, na casa de Marta, na casa de Marta com Lázaro e sua irmã Maria. Ele pousava lá, ele tinha muitos amigos, pobres e ricos, ricos em todo sentido, ricos em Cristo, ricos na fé. Então, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, meus amados telespectadores, vocês estão escutando as coisas que podem acontecer na sua vida e as que não podem acontecer dependendo unicamente de você. Então, outra coisa que aconteceu com Zaqueu, depois que ele teve Jesus Cristo na sua casa, sabe, ele está diante do Santo dos Santos, ele está diante do homem puro, do homem honesto, do homem que tem caráter, do homem que não engana ninguém, do homem que não trai ninguém, do homem que não mente, do homem que fala a verdade, do homem que tolera o pecador e condena o pecado, do homem que perdoa, do homem que ama. Está diante dessa pessoa que nunca pegou um tostão de ninguém. Então o que é que ele disse? O que é que ele fez? Ele confessou o seu pecado. Está lá no versículo 7, versículo 8, diz assim: todos que viram isto, Jesus entrando na casa dele, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Você é pecador? Ele quer ser seu hóspede também, ele quer morar no teu coração, ele quer morar na tua casa, ele quer tomar o domínio da tua vida, ele quer te fazer feliz, não importa o pecado que você tenha. Se você é ladrão, se você é avarento, se você é um político safado, se você é uma meretriz, se você é uma prostituta, se você é um marginal, se você é um assaltante, não importa o tipo de pecado, o tamanho de pecado que você tenha, Jesus quer entrar no seu coração uma vez que você abra. Ele entra e purifica toda a maldade do seu coração e faz de você uma pessoa santa, abençoada, feliz e bem-aventurada para sempre. Então, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes, escutem só. Ele confessou seu pecado. Quer ver o que ele disse no versículo 8? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Então, ele disse: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele confessou o seu pecado a Jesus Cristo. Jesus Cristo não colocou uma faca no peito dele, não. Jesus Cristo não forçou fazê-lo. Mas ele, depois que teve o encontro de Jesus Cristo, frente a frente com Jesus, ele não podia fazer outra coisa senão confessar o seu pecado. Porque quando alguém se enfrenta com Jesus Cristo, uma das duas coisas tem que acontecer. Ou ele confessa o pecado e aceita Cristo como Salvador, ou ele guarda o seu pecado e torna-se mais pecador, fugindo, se afastando de Jesus para sempre. Mas não vai ser o seu caso, né? Você vai confessar o seu pecado e vai ficar com Jesus para sempre,
para ser feliz e abençoado para sempre, com a sua família, com todos os seus entes queridos, com todos os seus amigos. Então, Zaqueu confessou seu pecado. E quando alguém confessa o seu pecado, e quando alguém se encontra com Jesus Cristo, ele começa a fazer as restituições. Ele sabia que ia